Por que é tão difícil? Quero começar contando sobre a pior situação envolvendo uma palestra que eu já enfrentei em toda a minha vida. Já contei essa experiência algumas vezes. Então, se você acompanha o meu trabalho, talvez já tenha ouvido essa história. Mas acho que é um ponto de partida importante. Aconteceu há uns 5 ou 6 anos, quando recebi um convite para fazer uma palestra durante um almoço em um country club. Era algo importantíssimo para mim, porque seria a primeira vez que eu falaria para pessoas que considero normais, não para outros acadêmicos ou pesquisadores, a quem não me refiro como pessoas normais. Eu fiquei super animada. Me arrumei toda, coloquei uma roupa chique, sapatos da moda, e quando cheguei ao country club, entrei no salão e vi uma senhora atrás do púlpito arrumando as coisas. Ela usava um terninho super caro e seu cabelo estava preso em um coque tão apertado que eu nem sabia como ela conseguia respirar. Ela parecia um pouco rabugenta. Percebi imediatamente que ela era a responsável pelo evento. Então, fui até ela e disse: "Olá, eu sou a Brené Brown, da Universidade de Houston." Ela nem estendeu a mão. Deu um passo para trás, me olhou de cima a baixo e disse: "Você não tem cara de pesquisadora." A primeira coisa que eu pensei foi: acho que devia ter vindo com um avental de laboratório ou algo assim. Então respondi: "Não, mas eu sou pesquisadora, sim, sou da Universidade de Houston." E ela perguntou: "Você trouxe seu currículo resumido? Vou precisar apresentar você quando o público chegar." E eu respondi: "É claro." Então entreguei meu currículo para ela. Ela apoiou o papel no púlpito, colocou os óculos de leitura e fez bem assim. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu pensei, será que em vez do currículo eu imprimi um e-mail qualquer, sem querer? Nós vamos passar um bom tempo juntos, então você vai ver que isso não seria totalmente impossível. Fiquei me perguntando o que será que eu entreguei para ela. A mulher se virou para mim e disse: "Aqui diz que você estuda vergonha." Só pelo jeito que ela estava falando comigo, e vamos conversar muito sobre isso durante as sessões, eu imediatamente me senti pequena. E no mesmo instante, foi como se eu tivesse 10 anos outra vez. Quando ela disse isso, eu respondi: "Sim, senhora, eu estudo vergonha." Ela falou: "Fui informada de que você estudava como ser linda e bem-sucedida." A primeira coisa que pensei foi: cacete! Então respondi: "Não, senhora, não é isso que eu estudo. Eu estudo as coisas que nos impedem de sentir que somos o bastante." Ela perguntou: "O que mais você estuda? Você estuda mais alguma coisa além de vergonha?" Foi aí que eu percebi que a situação ia ficar feia. Eu falei: "Estudo sim, senhora. Eu pesquiso sobre medo e vulnerabilidade." Então ela arrancou o papel com meu currículo do púlpito e disse: "Volto daqui a 1 minuto. Isso é simplesmente inaceitável." Ela saiu do salão e ficou do lado de fora, andando de um lado para outro. Eu sei disso porque toda a parte de trás do salão era de vidro, então eu vi que ela estava andando de um lado para o outro. Ela voltou, colocou o papel outra vez no púlpito e disse: "Vou te dizer exatamente o que vai acontecer aqui hoje." E eu, é claro, respondi: "Sim, senhora." Ela prosseguiu: "Não vai haver nenhuma menção à palavra vergonha. Em primeiro lugar, todo mundo vai estar comendo." Essa foi a primeira vez que pensei que o meu trabalho poderia fazer as pessoas vomitarem, que não daria para falar sobre ele durante uma refeição. E ela sentenciou: "E em segundo lugar, ninguém está interessado em temas difíceis. As pessoas gostam de dicas práticas, como ficar linda, como ser bem-sucedida, como fazer sucesso." Então respondi: "Bom, eu realmente não posso fazer isso." Ela rebateu: "Pode sim, e é isso que você vai fazer. Vai falar sobre como ser feliz. Foi isso que achei que você faria, e foi isso que eu disse para todo mundo." É, é engraçado mesmo. Durante 1 hora, eu fiquei atrás de um púlpito, falando bem assim para umas 300 pessoas que estavam comendo. A felicidade tem uma importância incrível. E ser feliz é igualmente importante.
Foi a única coisa que eu consegui falar durante 1 hora. Bom, muitas pessoas educadas foram embora discretamente. Para mim, o engraçado dessa experiência é que, na verdade, ela mudou a minha vida. Na época foi horrível e eu chorei durante todo o caminho de volta até a minha casa. Chorei porque achei que parecia uma louca, mas chorei também por simplesmente não ter dito: olha, é isso que eu faço e eu estou contente em realizar essa palestra, mas é disso que eu vou falar. Essa, para mim, é a diferença entre estar antes da meia-idade e estar já nos 40 e tantos anos. Porque agora eu tenho 46 anos e não haveria a menor chance de eu aceitar uma coisa dessas hoje em dia. Eu teria saído dali no primeiro minuto sem olhar para trás. Mas a melhor parte foi que quando a mulher estava saindo, depois de me dizer sobre o que eu devia falar e de afirmar que as pessoas não gostam de falar sobre temas difíceis, ela estava indo embora, mas ainda se virou para mim e disse: o negócio é o seguinte, leveza e alegria, é disso que as pessoas gostam. Para o caso de eu não ter entendido, ela fez gestos com as mãos enquanto repetia: as pessoas gostam de leveza e alegria. Eu escrevi sobre isso no livro A Arte da Imperfeição. Falei que foi mais ou menos uma mistura de Margaret Thatcher com Bob Fosse. Que teve muita coreografia com as mãos. Mas a razão disso ter sido tão útil para mim é que me ajudou a compreender a dificuldade de falar do meu trabalho. E nós, de fato, vivemos em uma cultura de dicas práticas. Algo que, pessoalmente, tem sido uma verdadeira batalha para mim é que, se eu tenho um livro prestes a ser lançado, ou se tem algo acontecendo com o meu trabalho, os convites que eu recebo costumam ser: olha, você pode escrever alguma coisa para essa revista, como, por exemplo, 5 passos para sentir menos vergonha com a nudez? E eu respondo: essa não é a natureza do meu trabalho, não é isso que eu faço. Nas próximas 6 sessões, nós não vamos falar sobre dicas práticas, porque dicas práticas não funcionam. Se dicas práticas funcionassem, nenhum de nós teria dificuldades, porque todos somos inteligentes o suficiente para entender dicas práticas. Vamos conversar sobre isso depois, mas eu vou mencionar agora porque vale a pena repetir. Se dicas práticas funcionassem, nós não seríamos os adultos mais obesos, endividados, medicados e viciados da história da humanidade. Se dicas práticas funcionassem, nós não teríamos tanta dificuldade quando nos sentimos solitários e desconectados. E mais importante de tudo, se dicas práticas funcionassem, se dicas para ser feliz funcionassem, todos nós, incluindo a mim mesma e cada uma das pessoas que me escutam, não teríamos dificuldade o tempo todo em relação ao que sentimos sobre ser ou não ser o bastante, porque seria só seguir as dicas e os truques. Então, ao longo das sessões que compõem este audiolivro, vamos entrar em algumas dessas conversas difíceis, porque é aí que a transformação acontece. Vamos começar com uma conversa sobre cultura, sobre o ponto em que nos encontramos com o que estamos vivendo neste momento. Sempre me perguntam: como você descreveria a cultura em que nos inserimos hoje? Contra o que estamos lutando? Na minha opinião, não podemos tratar de qualquer questão se não conhecermos o caldeirão em que estamos nadando. Então, acho muito importante, logo de cara, explorar a cultura e o ambiente em que vivemos. Quando me perguntam qual é a cultura que define as nossas experiências hoje, eu diria que vivemos em uma cultura de profunda escassez, definida pelo seguinte: nunca se é ou se tem o bastante. Você pode completar como preferir. Nunca é bom o bastante, nunca é rico o bastante, nunca é poderoso o bastante, nunca é seguro o bastante, nunca é determinado o bastante, nunca é perfeito o bastante, nunca é extraordinário o bastante. E um dos não é o bastante contra os quais lutamos e que está entre os menos discutidos, mas que deve ser um dos mais perigosos, é o não é relevante o bastante. Esse é o maior gatilho de vergonha no ambiente de trabalho.